Quanto você precisa para ser rico e por que você está errado? Quanto dinheiro você acha que precisa para ser rico? Será que 1 milhãozinho estava bom? Será que um pouquinho mais? Será que um pouquinho menos? Talvez 5 milhões. Você já se considere rico? Talvez você seja rico? Bom, e se eu te disser que o número que você está pensando está completamente errado? Sim, está errado e eu posso te provar com dados. Saiu recentemente uma pesquisa chamada Charles Schwab Modern Wealth Survey 2025. Esse foi um estudo feito lá nos Estados Unidos, onde o objetivo era descobrir quanto dinheiro as pessoas acham que elas precisam ter para se sentirem ricas e o que riqueza realmente significa para elas. Eu li essa pesquisa inteira nesse último final de semana e eu fiquei chocado com alguns números, então resolvi trazer esses dados para vocês. Mas antes de continuar, clica aqui no like, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente. O vídeo de hoje vai ser dividido em 4 partes. Primeiro de tudo, quanto as pessoas acham que precisam para serem consideradas ricas, e eu quero que você se inclua nessa pergunta. 2, por que esse número está errado? Ele realmente está. Terceiro, o que realmente faz as pessoas se sentirem ricas? E quarto, o que você precisa de fato fazer para se tornar rico? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos lá. Primeiro, quanto que as pessoas acham que precisam ter para serem consideradas ricas? Tem um número, hein? Você tem um número? Tem um número aqui já na cabeça. Qual que é o seu número? 10 milhões. 10 milhões para ser considerado rico? Eu tô bem. Então, se você tiver 1 milhão, você não é rico. 1 milhão eu tô no caminho, mas ainda não cheguei lá. Não? Não. E 5 milhões você vai falar que você é pobre? Não, também não. Você é classe média? Tô no meio do caminho. Você vai falar que você é classe média com 5 milhões? 5 milhas eu sou classe média. Cara, os caras perderam a linha aqui no grupo, não é possível. Nos Estados Unidos, segundo o estudo da Charles Schwab, o americano médio acha que ele precisa de 2,3 milhões de dólares para ser rico e 839 mil dólares para ficar confortável. Ou seja, como o dólar está a 5,60, a gente está falando de 12,9 milhões de reais para ser considerado rico e 4,7 milhões para ficar confortável. Olha que loucura. Guarda esse número que a gente já vai voltar nele. Antes de eu continuar, já deixa nos comentários se você acha que os americanos estão exagerando ou se é esse valor mesmo que estava na sua cabeça. Porque agora a gente vem para o Brasil. Quanto será que uma pessoa precisa para ser considerada rica? Bom, no Brasil a realidade é completamente diferente. O estudo não fala sobre o nosso país, ele foca exclusivamente nos americanos, mas, só para vocês terem uma ideia, se você recebe 27 mil reais ou mais, você faz parte do 1% mais rico do Brasil. E aqui a gente está falando de salário, sendo que na maioria das vezes, o que realmente importa é o patrimônio. Você lembra que eu falei no começo do vídeo para você guardar aqueles números? Nos Estados Unidos, para você ser considerado rico, você precisaria de 12,9 milhões de reais. Mas aqui no Brasil, para o 1% mais abastado, aqueles que recebem 27 mil por mês, o patrimônio médio é de 4,6 milhões de reais por pessoa, ou seja, quase 3 vezes menos. Agora, a segunda pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: por que esses números estão todos errados? Só para ficar claro, eu não estou dizendo que a pesquisa está errada. O que está errado é a percepção de riqueza das pessoas. Existe uma diferença entre o que as pessoas acham e o que de fato acontece. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender. Segundo essa pesquisa da Charles Schwab, o americano acredita que ele precisa de 2,3 milhões de dólares para ser rico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto de patrimônio você acha que o americano precisa ter para ele estar entre os 10% mais ricos? A resposta para essa pergunta é que cerca de 10% dos americanos têm um patrimônio líquido de 1,9 milhões de dólares. E para você estar entre 1% mais rico, você precisaria de 13,7 milhões de dólares. Ou seja, o pessoal de lá erra para baixo. Dá uma olhada nessa tabelinha aqui. Eles acreditam que ser rico é ter 2,3 milhões de dólares, sendo que 10% dos americanos têm próximo disso, 1,9, e 1% mais rico tem 13,7 milhões, que é 6 vezes mais patrimônio. Ou seja, a percepção de riqueza está errada. E no Brasil acontece literalmente o inverso. Muita gente que não faz ideia de quão pouco basta para você estar entre os ricos por aqui, acaba tendo essa ideia errada. Infelizmente, não tem um estudo que mostra quanto uma pessoa precisa ter no Brasil para ser considerada rica pelos próprios brasileiros, mas eu puxei alguns dados do Credit Suisse que me ajudaram a montar uma tabela e ficou bem diferente dos americanos. Segundo os dados do IBGE, o salário dos 10% mais ricos do Brasil é de R$ 4.500, enquanto o patrimônio está próximo de R$ 40 mil. E do 1% mais rico é de 27 mil reais, com um patrimônio de 4,6 milhões de reais. Então, enquanto os americanos acham que para ser considerado rico, você precisaria ter um patrimônio capaz de te colocar entre os 10% mais ricos de lá, aqui no Brasil, se você tiver o patrimônio dos 10% mais ricos, você vai estar ganhando R$ 4.500 e vai ter uns 40 mil reais de patrimônio. Então, no final das contas, a percepção de riqueza, tanto do americano, tanto do brasileiro, está errada. Os 10% mais ricos americanos são infinitamente mais ricos que os 10% mais ricos brasileiros.
brasileiros. Enquanto um tem patrimônio de 1,9 milhão de dólares, por volta de 10 milhões de reais, o patrimônio do brasileiro é de 40 mil reais. E eu vou te explicar essa diferença com uma analogia muito simples. Você sabe quais são os dois pontos mais ao norte e mais ao sul do Brasil? Bom, se pegar numa extensão latitudinal, o ponto mais ao norte aqui do Brasil é no Monte Caburaí, em Roraima, e ao sul, no Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul. Agora imagina que você coloca todos os brasileiros numa fila gigante por ordem de renda, dos mais ricos até os mais pobres. No ponto mais ao norte do país aqui, no Monte Caburaí, você coloca os mais ricos e no outro extremo aqui no Chuí vão estar os mais pobres. Ou seja, o primeiro da fila vai ser Eduardo Saverin, depois a Vicky Safra e assim por diante. Os outros 210 milhões de brasileiros vão estar abaixo deles. E a pergunta que eu quero te fazer é, onde você acha que estaria uma pessoa que ganha R$4.500? Provavelmente você diria que ela está no meio dessa linha. Ou até um pouco mais para baixo, talvez no estado do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. E é aqui que você se engana. R$4.500 não é salário de uma pessoa de classe média. Como eu disse alguns minutos atrás, com essa renda, segundo os dados do IBGE, você estaria entre os 10% mais ricos do Brasil, com 20 milhões de pessoas acima de você. Você pode olhar para isso e pensar, pô, mas eu sou bem mais pobre que o Eduardo Saverin. E de fato você é, mas você não se deu conta que não são apenas 20 milhões de pessoas acima de você, mas também 190 milhões de pessoas abaixo de você. Então, sabe essa fila que a gente fez no ponto mais ao norte e ao ponto mais ao sul do Brasil? Se a gente levar em consideração a distância do Monte Caburaí ao Chuí, que é de aproximadamente 5.240 quilômetros, você está mais ou menos a 520 quilômetros do Monte Caburaí. Ou seja, você sequer saiu do estado de Roraima e você ainda tem o Brasil inteiro abaixo de você. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é que muita gente que se considera classe média, na verdade está no topo da pirâmide e nem sabe. Nos Estados Unidos, para estar entre os 10% mais ricos, você precisaria de um patrimônio de 10 milhões de reais. No Brasil, para estar entre os 10% mais ricos, você precisaria de 40 mil reais. É 250 vezes menos patrimônio. E é por isso que a percepção de riqueza do americano e do brasileiro está errada. Mas para a sua felicidade, a pesquisa da Charles Schwab mostrou que riqueza não é somente dinheiro. E assim a gente chega na terceira parte do vídeo. O que realmente faz as pessoas se sentirem ricas? A Schwab fez a seguinte pergunta para os entrevistados. O que significava ser rico para você? E claro, a quantidade de dinheiro realmente foi uma resposta que apareceu várias vezes. 40% das pessoas responderam isso. Mas tem uma única coisa que as pessoas respondiam com uma frequência ainda maior. Felicidade. A maioria das pessoas dizia que ser rico significa ser feliz. Às vezes as pessoas me perguntam se o dinheiro compra felicidade. Eu acho que não é tão simples assim. Ter dinheiro não garante a felicidade, mas ter dinheiro pode comprar a felicidade. Pelo menos para muitos dos sonhos que estão esperando para serem realizados. E se você olhar no estudo, eu acho que os americanos também concordam com isso. Porque cerca de 8 em cada 10 americanos se sentem ricos em relacionamentos pessoais, felicidade e tempo livre. Mas menos da metade se sente rica quando a gente fala de dinheiro em si. Então, o sucesso financeiro realmente importa, mas coisas como bem-estar, saúde e família, eles são igualmente ou até mais valorizados na definição de riqueza. O ponto é que o tempo livre, a saúde mental, saúde física e coisas desse tipo podem ser compradas com dinheiro. E nem todas, mas a maioria pode. Então o dinheiro não compra diretamente a felicidade, mas ele compra a facilidade. E a facilidade aumenta as suas chances de ser feliz. A gente pode ver isso num outro estudo sobre felicidade. Essa imagem aí na tela mostra os países mais felizes do mundo. Repara agora o seguinte, a Finlândia ocupa hoje a 48ª posição global em termos de PIB. A Dinamarca está na 36ª posição. A Islândia está na 108, Israel está na 29 e a Holanda está na 19. E se você olhar cada um dos países mais felizes do mundo, nenhum deles tem um produto interno bruto que coloque eles como um dos países mais ricos do mundo. Um exemplo disso é o Kosovo. Ele é um dos países mais felizes do mundo e está na posição 144 do PIB. Então, óbvio que o dinheiro ajuda, mas não é somente o dinheiro que realmente faz as pessoas se sentirem felizes. E agora a gente chegou na quarta e última parte do vídeo. O que você precisa fazer para se tornar rico? Sem muita enrolação, a resposta para essa pergunta ela está no final do estudo da Schwab. Lá no final eles disseram que os americanos que poupam, investem e têm um plano financeiro são mais otimistas quanto à situação financeira ou à capacidade de alcançar riqueza. No linguajar simples, como ficar rico? Economizando, investindo e planejando. É simples assim. E a Schwab perguntou para os entrevistados se eles se consideram ricos financeiramente ou ainda não. O resultado é que 11% dos americanos dizem que eles já são ricos hoje. E entre os investidores, 17% são ricos. E entre os que têm um plano financeiro de verdade, esse número sobe para 25%. Ou seja, 1 a cada 4 americanos que têm um plano financeiro já se consideram ricos. Na hora de falar sobre o conforto financeiro, a gente vê a mesma coisa. Só 20% se sentem confortáveis hoje. Mas 31% dos investidores estão confortáveis e 39% dos que têm um plano bem feito dizem que já estão tranquilos financeiramente. Então, no final das contas, essa pesquisa da Schwab deixa claro que riqueza é muito mais comportamento do que um valor absoluto. Não é somente o quanto você precisa para ser rico, mas o que você precisa fazer, que é poupar, investir e ter um plano financeiro consistente. Aliás, um recado rápido aqui, você quer a ajuda do meu time de consultores da Portfel para começar a investir, ou se você já investe e quer
começar a investir melhor o seu patrimônio, é só clicar no link da descrição e preencher com seu nome, e-mail e tudo direitinho. Um dos meus consultores ou planejadores vai entrar em contato com você. Primos, deixa nos comentários o que vocês acharam desses valores e quanto vocês consideram que uma pessoa precisa ter para ser considerada rica. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau.